Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, aqui na TV Correio SBT. O nosso convidado de hoje está aqui, é o João Tatagiba, presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá, eleito em dezembro de 2020, não é isso, Tatagiba? Então está aí um pouco mais de um ano à frente da função, a gestão biênio. Então, 2012 é o teu segundo e último ano de mandato. Não sei se você vai revelar aqui que vai tentar uma segunda gestão, mas eu queria primeiramente te dar um bom dia e boas-vindas ao programa. Bom dia, Patrick. Bom dia aos telespectadores. Para mim é sempre um prazer estar falando com vocês. Obrigado. De antemão, agradeço aqui pelo espaço. Eu acho que é muito importante nós estarmos aqui fazendo o balanço da gestão e falando sobre Marabá, que é o melhor de tudo, né? Verdade. Então, fico muito feliz por estar aqui com você. Certo. Tu és baiano, né, Tatagiba? Baiano. 55 anos? 56 anos, fiz agora em março. 56 anos, agora tem a cara de menos. Quantos anos de Marabá já? Vai fazer 35. 35 anos. Virei marabaense. Já tem algumas chuvas, né? Já passou algumas chuvas aqui. Com certeza, já virei marabaense. Posso dizer que sou marabaense de coração mesmo, né? Tá. Já há muitos anos também faz parte da diretoria da SIM, né? Ou seja, não é novidade para ti participar do dia a dia da entidade e agora com a oportunidade de ser o presidente, né? Como é que está hoje a Associação Comercial na tua visão? Veja bem, na verdade ali não tem novidade para a gente, né? Nós já estamos lá há muito tempo. O diferencial é que a partir de um certo momento você passa a liderar a entidade e assumir responsabilidades que se você está ainda andando do lado não teria que assumir. Mas a gente faz com esmero, faz com muito prazer, porque a gente sabe o quanto é importante para Marabá essa entidade. E nós estamos agora, em agosto, fazendo 50 anos, são 50 anos de serviços prestados para Marabá, né? Voltando para a atual gestão, veja bem, Patrick, nós passamos aí por um problema sério que foi a pandemia. Sim. Sobre os trabalhos que nós desempenhávamos lá. Vamos iniciar pelo trabalho do comércio. Com jovens sempre desempenhou um trabalho com muito esmero, com muita maestria, voltado para o comércio, trabalho voltado para o varejo. Infelizmente, a pandemia fez com que nós suspendêssemos esses trabalhos. E isso traz consequências, Sim. Obviamente, né? Nosso comércio sofreu pra caramba. Sem poder fazer campanhas, por exemplo, de venda. As campanhas, né? de rua, que ajudam muito o comércio, né? E, infelizmente, nós tivemos que suspender. Não teve como a gente fazer para evitar, para contribuir, para não aglomerar, enfim. Tivemos essa suspensão. Você falou isso aí, me permite fazer uma colocação? Que 2 anos, né, de arroxo da pandemia, logicamente a doença continua aí, mas a gente meio que tem tratado como um pós-pandemia, né? Porque é esse momento de retomada, né, de plenitude das coisas, como a gente tem visto. O teu antecessor, o Júnior, pegou ali um período e você pegou outro. Exato. Desses 2 anos aí de pandemia. E me chamou muita atenção a postura da Associação Comercial, tanto na gestão dele quanto já no início da tua, de apaziguar, de uma postura do empresariado no sentido de colaborar com as autoridades de saúde pública, Sim, né? Porque a gente sim. sabe que muita gente também ficou desesperada, né? Com certeza. Queria abrir a força no momento que estava ali o lockdown. Outros momentos, né, se irritaram com uma regra ou outra, com a fiscalização ou outra. Coisas que a gente sabe que eram necessárias e que a gente percebeu que na liderança houve essa coisa de, né, gente, vamos ter paciência, vamos colaborar, vamos seguir que quanto mais a gente colaborar, talvez as coisas passem mais rápido. Isso. Veja bem, nós procuramos fazer um trabalho de muita proximidade com o poder público. Não tem como. Um momento de fragilidade como essa que nós passamos, haja vista que o segundo ano foi mais apertado que o primeiro ainda, você pode notar que se a gente lembrar direitinho, nossos leitos chegaram a 100% de ocupação no segundo ano, né? Então tem que ter um pouco também de equilíbrio emocional, certo?
porque a gente sabia que o nosso comércio estava sofrendo, porque com as medidas de contenção, de aglomeração e tal, mas, por outro lado, nós não poderíamos contribuir para que morresse alguém na porta do hospital por falta de socorro. Sim. Então, nós tínhamos de assumir esse papel. É um poder moderador que a gente tinha que ter com muita responsabilidade, discutindo com o poder público, para que a gente conseguisse, pelo menos, minimizar esse impacto. Fácil não foi, mas conseguimos sair. É claro que é normal que tenha pessoas que não entenderam, mas a maioria entendeu. Sim. Certo? Nós, em momento algum, ignoramos a necessidade do comerciante. Em momento algum, tudo que a gente pôde, nós procuramos fazer para que o impacto tivesse fosse minimizado diante Sim. do nosso comerciante. Porque realmente é muito impacto, né? Muito impacto, você com certeza. por exemplo, você tinha que lidar com dois públicos, né? Porque Exatamente. talvez o comércio de rua que funciona ali no horário comercial até as 18 horas não foi tão impactado quanto um restaurante, uma lanchonete que estava com limitação de horário, né? Exatamente. Talvez tivesse ali como espaço útil para trabalhar das 18 horas até as 22 ou até as 21, como foi num determinado momento. Então, com certeza, esse público estava mais desesperado, né? Com certeza. Eu posso te falar, num balanço geral, Patrick, que nós conseguimos um bom êxito. Sabe? Porque conseguimos estabelecer um diálogo com o poder público, seja municipal, seja estadual, para que a gente não tivesse ruptura. Porque, veja bem, a gente tem que levar em conta que, acima de tudo, as relações têm que continuar. Perfeito. Não é isso? E a entidade trabalha para manter o equilíbrio, sempre criando pontes, não criando muros. Apesar dos problemas que surgem no meio do caminho, a gente tem que saber que o caminho continua, a caminhada tem que continuar. E foi essa a tônica que nós estabelecemos, né? A outra questão que você falou sobre a gestão, Patrick, que nós procuramos, é interessante passar isso para a sociedade, nós procuramos fazer com que, em função de algumas circunstâncias, a entidade, você sabe disso, toda a sociedade espera isso da nossa entidade, o trabalho institucional que sempre foi feito. Sim. Certo? E nós procuramos, nesse primeiro ano, restabelecer as relações institucionais da entidade, com o poder público, com os grandes players do município, porque você não consegue trabalhar as políticas macro, nós chamamos das macropolíticas, né, se não tiver uma linha de comunicação próxima com todos esses entes que poderão participar. Sim. Então, eu acho que isso é a base. É a base, é o diálogo, entendeu? E as relações institucionais têm que existir. Eu acho que nós conseguimos avançar bem, hoje nós estamos bem posicionados diante dos investimentos, diante das grandes empresas, diante do poder público, seja municipal, estadual, federal, para que a gente consiga avançar naquilo que a sociedade nos cobra. Perfeito. E nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Eu até vou pedir para o Salatiel jogar aqui a primeira imagem aqui na tela, para a gente conversar um pouquinho em cima disso. Tá aqui. Eu acho que um dos símbolos do momento é a retomada aí do polo industrial, né, do nosso distrito industrial. As guzeiras aí estão voltando. E eu lembro bem, Tatagiba, você também com certeza, aquele momento ali que a gente vinha numa crescente, né, 2007, 2008, aí 2009 veio aquela crise, né, que a gente pensava que era, né, 30 dias. Passageira. Que eram 6 meses e tal, passageira. E ficamos ali meio órfãos, né, dessa coisa, porque realmente eram muitos empregos que a gente tinha somadas todas as guzeiras. E agora a gente vive esse momento aí de retomada. Como é que você está vendo essa retomada do distrito industrial? Eu vejo com otimismo. A grande questão é que nós não vamos retomar por completo o nosso distrito. Teve alguns problemas financeiros com algumas guzeiras, né? E o problema central é o problema ambiental. Sim. Certo? Eu acho que, porque a gente quer desenvolvimento, sim, queremos, mas tem que ter respeito ao meio ambiente. E a realidade de hoje é diferente da realidade de 10 anos atrás, em relação ao meio ambiente. Por isso que... Hoje só trabalha quem está totalmente correto. Não tem jeitinho. Para isso não tem jeitinho. Nós não podemos tentar fazer de conta. Pode, não pode. Então, infelizmente, tem algumas guzeiras que não conseguem voltar por questões ambientais. Sim. Certo? Mas o que eu penso, Patrick, nós precisamos procurar outras alternativas. Só para ficar bem claro para a turma de casa, Tatagiba,
essas que já retornaram, se não me engano, são 3, não sei se já tem a 4ª funcionando, são 3, né? Nós temos ao todo 22 alto-fornos, voltaram 5. Voltaram 5. Teoricamente, essas que retornaram são as mesmas que têm seus próprios projetos ambientais, né? Tem suas próprias fazendas, de onde retirar o carvão vegetal. Né? Então, quem não tinha esse tipo de investimento, com certeza está tendo mais dificuldade para retornar, porque uma das principais situações é realmente a questão da reposição vegetal. Exatamente. Eu penso que tem condição de voltar mais guzeiras? Tem, desde que eles procurem alternativas para resolver a questão ambiental. Perfeito. Entendeu? Então, hoje o mercado já absorve, já tem uma viabilidade. O guza hoje, preço do mercado internacional, já dá viabilidade para voltar a produzir, entendeu? Era um problema daquela época também, né? Era um problema, porque em 2008 o grande problema foi porque foi lá para baixo, né? Exatamente. Mas nós com esses projetos que foram anunciados, e também eu penso que a gente tem que procurar outras alternativas. Sim, não perfeito. É só depender só daquilo, enxergar outros meios para que a gente consiga verticalizar. Tá, e por falar em alternativas, eu sei que vocês têm discutido, inclusive com o governo do Estado, a questão de voltar a dinamizar o nosso distrito industrial, né? O que a gente já pode dizer de novidade? Patrick, houve um problema muito sério com o nosso distrito. Ele foi invadido, isso é público, eu acho que a gente pode falar aqui de uma forma muito tranquila. Foi invadido há alguns anos e não foi... saiu liminar judicial para poder... O problema não foi encarado para valer. Exatamente, essa é a verdade, né? Procuramos o atual governo, ele tentou, eu acho que é interessante falar isso aqui, o atual governador tentou reaver o distrito, infelizmente por uma medida liminar do STF, que proibiu reintegração até 31 de dezembro, não foi possível reaver a desocupação do distrito, né? Mas teve a boa vontade para ver se a gente conseguiria. Mas eu acredito que vamos ainda conseguir, esperança não falta. Nós precisamos do Distrito Industrial de Marabá. Tudo que a gente trabalha para desenvolver a cidade depende de investimento. E investimento tem que trazer indústria. Nós precisamos verticalizar nossos produtos. E para verticalizar... o que nós temos que oferecer em troca é justamente a área, né? Exatamente. Tem que ter área para investir. E não falta. Se você quer saber, nós recebemos ali na Associação Comercial, é normal toda semana recebermos empresas de fora que vêm para aqui conhecer Marabá. Sim. E quer investir em Marabá. Precisa criar políticas públicas mais arrojadas, obviamente, seja do município, seja do Estado, para que a gente consiga trazer esses investimentos. É possível sim, mas tem que ter uma interação aí de iniciativa privada, poder público, para que a gente consiga trazer. Instrumentos para fazer isso a gente tem, falta operacionalizar. Tá. Salatiel, vamos jogar mais 2 imagens que a gente tem aqui. A primeira é essa aqui, Tatagiba. Tá aqui. Sinobras, né? Faz parte lá do nosso cenário do Distrito Industrial de Marabá. E joga mais uma, por favor. E aqui a Correias Mercúrio, é outra empresa também que está instalada ali, né? Isso. Como é que está a questão aqui, inclusive, a Correias Mercúrio já fica na fase 2 do distrito, que é pós Estrada de Ferro. A gente está vendo a Estrada de Ferro aqui, né? Eu queria até comentar que, não tentando te colocar em saia justa, porque o comentário é meu, né, que eu vejo ainda a relação da Correias Mercúrio muito tímida com Marabá. Confesso que a minha expectativa era muito maior, né, embora a gente saiba que ela tem uma clientela e um nicho específico para qual ela produz, né, ela trabalha praticamente para a Vale, né, hoje em dia trabalhando muito com transporte de minério em Correias, mas eu te confesso que eu esperava um relacionamento bem maior da Correias Mercúrio com a comunidade de Marabá em si, com o comércio de Marabá. Ainda tenho essa expectativa, espero que isso aconteça em algum momento, mas eu não consigo vislumbrar muitas coisas da relação dela com Marabá, fora os empregos que, concordamos, realmente são importantes. Veja bem, por coincidência, nós recebemos ontem a Correias Mercúrio na Associação Comercial. Tá aí, ótimo. Então, para atualizar. Eles foram lá apresentar para a gente, nós solicitamos, né, e eles nos atenderam. Foram apresentar o projeto de expansão da Correias Mercúrio. Ótimo. Vejam bem, Patrick, há 6 anos atrás, nós, da Associação Comercial,
Prefeitura, através da Secretaria de Indústria e Comércio, trabalhamos diuturnamente para conseguir trazer esse investimento para cá, da Correios Mercúrio. Uma coisa interessante, que é bacana passar aqui para o pessoal, para viabilizar a implantação do projeto em Marabá, eu digo nós porque a Associação Comercial, junto com a Prefeitura, trabalhou incessantemente nesse sentido, para conseguir viabilizar um contrato com a Vale de 10 anos, certo? E o compromisso de ficar, no mínimo, com 30% da produção do Correios Mercúrio. Perfeito. Certo? Beleza. Isso casou com a mudança do procedimentos da Vale, ou seja, ela está deixando de utilizar tanto caminhões para o transporte do minério dentro das suas minas e utilizando mais as Correios. Então, casou uma coisa com a outra. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Isso foi há 6 anos atrás. Então, vejam bem, ontem eles foram lá com a gente apresentar o projeto de expansão. Na implantação, eles apresentaram um custo de 100 milhões de reais, certo? Há 6 anos atrás. Ontem, eles foram lá apresentar para a gente um custo de expansão de mais 80 milhões. Ou seja, é um investimento que vai demandar. Aqueles 30% que conseguimos com a Vale para ficar, a Vale hoje compra muito mais, já ampliou. Demanda. Haja visto que S11D não tem caminhões fora de estrada. Sim. Entendeu? Então o projeto demanda muito mais Correios Transportadora. Perfeito. Né? E eles agora, através de Marabá, estão partindo para atender países da América Central e da América do Norte. Certo? Hoje, Marabá será praticamente o hub da empresa. A empresa nasceu em Jundiaí, e a produção de Marabá daqui a pouco vai igualar a produção de Jundiaí, certo? Ótimo, ótima notícia. Isso aí, hoje eles geram em torno de 200 empregos diretos, certo? Esse investimento que já estão fazendo, iniciaram agora, devem gerar em torno de 70, 100 empregos, certo? E com uma possibilidade, além do projeto de expansão, eles estão desenvolvendo uma tecnologia para tentar reciclar as correias usadas. Sim. Porque hoje, as correias usadas, as grandes mineradoras, usam de que forma? Ela tem entre 3 meses e 8 anos de vida útil. Assim que se tornam inúteis, eles vendem para sucata. A Correios Mercúrio está trabalhando para conseguir uma tecnologia, já está bem avançado, com possibilidade de ter resultado ainda esse ano, para implantar um novo negócio em Marabá, certo? De reciclagem das correias usadas. Perfeito. Isso é a primeira no Brasil. Ótima certo? Notícia. Isso é muito interessante. Que vai demandar aí um novo investimento para Marabá. Então, você vê que o potencial de Marabá, não é isso? Tá aí, tá valendo muito a pena o nosso bate-papo aqui com o presidente da Associação Comercial, João Tatagiba, já está nos fazendo uma revelação importantíssima, em primeira mão, né? Quentinha, recebeu essa semana ainda a visita dos executivos da Correia Mercúrio, e tem outras coisas para a gente conversar aqui. Olha, continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero lembrar vocês que quem pegou o programa pela metade, quer assistir novamente ou assistir mesmo os programas anteriores, estão à disposição no nosso YouTube, tá? É só digitar lá no YouTube Observadores Marabá que você encontra facilmente. Lembra de dar um joinha lá, de se inscrever para você ser avisado. E esse programa aqui, essa entrevista especificamente, ela vai estar à disposição a partir da segunda-feira, a partir de amanhã. Quero destacar que está presente aqui conosco aqui no estúdio a Kátia, que também é lá da equipe da Assim, e veio acompanhando aqui o nosso presidente, está aqui nos bastidores, aqui assessorando ele. Obrigado, Kátia, pela presença. João, você falou coisa maravilhosa aqui, deu notícia para a gente em primeira mão aqui no finalzinho do primeiro bloco. Eu vou pedir para o Salatiel jogar mais uma imagem aqui, que eu sei que você também tem boas novidades para contar sobre isso aqui. Né? Isso aqui é a área da antiga Ferro Gusa, né? Também lá no Distrito Industrial. E aqui, do lado direito, a planta, né, do que vai ser o Tecnored. Explica para a gente o que é esse projeto. Veja bem, o Gusa em si,
A fabricação do Gusa, Patrick, ele tem uma alta emissão de carbono. E o Tecnored nada mais é, de uma forma bem simplista aqui, é uma planta que irá produzir Gusa com baixa emissão de carbono. Qual é a programação da Vale? Eles vão montar a Tecnored, é uma tecnologia que eles já vêm desenvolvendo há um bom tempo, eles têm uma planta experimental em Pindamonhangaba, em São Paulo, e vão montar agora uma planta comercial aqui em Marabá. Então, assim, o início da operação é previsto para 2025 e irão iniciar a operação com o coque, que é o carvão mineral. Sim. Né? E estão programados para até 2030 trocar a base energética dessa planta por uma base sustentável. Substituir o coque por outra biomassa que não seja poluente como o carvão mineral. Então, é isso. Ou seja, é uma planta que produzirá Gusa com emissão de baixo carbono. Isso, a Vale escolheu Marabá para implantar essa indústria, né? Felizmente, nós queremos aqui agradecer a Vale, e é uma Vale, por questões internacionais, a Vale tem compromissos internacionais com o mercado, né? E precisa isso, colaborar, né, exatamente, para emitir menos carbono. Por isso eles vão montar essa planta. Tudo bem, é uma planta de Gusa, certo? Passando agora, se você me permite, já para outra planta que foi anunciada com a Sinobras. Que já é uma parceria da Vale e Sinobras, né? Também foi anunciado agora recente, com a presença aqui do presidente da companhia Vale, Bartolomeu, e também com a presença do governador do estado. O que isso vai significar para Marabá? Veja bem, a Tecnored inicialmente terá um investimento de 1,6 bilhão. Deve gerar em torno de 1.500, 1.600 empregos aí no pico, certo? Deve terminar no auge da implantação, mas está previsto produzir início de 2025. Esta outra planta, o que vem a ser? É uma planta de tarugo, só para que o telespectador entenda o que vem a ser. O tarugo é o semifinal do aço longo. O que é aço longo? É o vergalhão, fio máquina, etc. É o aço fabricado voltado para a construção civil. Que é o que a Sinobras já produz aqui em Marabá hoje, e com ele fornece para a construção civil em todo o país. Exatamente. Então, assim, a Sinobras produz 350 mil toneladas. Está passando por um processo de expansão e vai produzir 850 mil. Ela importa 400 mil toneladas de tarugo do mercado internacional. O que ela vai fazer? Ela vai produzir esse tarugo em Marabá, em parceria com a Vale. A planta que será instalada junto com a Vale é a Sinobras que vai instalar. A Vale entra como garantidora, acordos que eles fizeram lá. Sim. Será ao lado da Tecnored. Eles vão pegar o Gusa líquido da Tecnored e transportar para essa planta da Sinobras para fabricar o tarugo. Só para entender... Ou seja, um projeto está ligado ao outro. Intrinsecamente ligado. Está ligado intrinsecamente ligado. Uma coisa que é interessante, Patrick, passar para a sociedade, o que vem a ser o tarugo. Quando você vai fabricar o aço plano, que é o aço que fabrica o carro, o fogão a gás, o fogão, a geladeira, etc., é o plano, são as bobinas. Então, para chegar até as bobinas, você pega o Gusa e transforma ele em placas. As placas passam por um laminador, que é como aquela máquina de fazer a massa do pastel, né? Vai afinando e até chegar às bobinas. Quando é aço plano, ao invés de fabricar a placa, se fabrica a partir do Gusa o tarugo. Certo? E esse tarugo vai afinando no laminador também e fabricando lá no final o fio máquina e o vergalhão. Né? Então, trocando em miúdos, a Sinobras irá montar uma indústria ao lado da Tecnored para fabricar 400 mil toneladas de tarugo. Esse tarugo será levado desta unidade para finalizar na unidade da Sinobras
ao lado. Ou seja, é verticalização, Verticalização. e é emprego também. Exatamente. O investimento, eles não passaram ainda para a gente números absolutos, mas deve ser algo em torno de 1,6, 1,8 bilhão de investimento para fazer essa outra unidade que a Sinobras fechou essa parceria com a Vale. Eles falaram em pelo menos 1.800 empregos. Isso. Não é isso? Mais ou menos. Isso na construção, né? E na fase operacional, 510 empregos diretos. Isso. E 10 mil indiretos. Porque essa cadeia, Patrick, ela demanda muito serviço. Tem cadeias que no final ela demanda indiretamente 3, 4. A cadeia da siderurgia, ela demanda em média de 10 a 11, entendeu? Indiretos. Tá aí. É muito interessante isso. Vamos passar aqui que ainda tem muita coisa para a gente conversar. Vou pedir para o Salatiel jogar mais uma imagem aqui. Essa imagem que ela é antiga, né? Logicamente hoje lá a mata já tomou de conta novamente, mas essa aqui é a área que foi separada antigamente para receber a Alpa, né? Isso. Então foi um sonho nosso que ficou só no sonho mesmo, mas essa área continua no papel pertencendo à área de expansão também do Distrito Industrial de Marabá, né? Seria o Distrito Industrial 3, né? Isso. Eu sei que está havendo muito debate sobre o destino dessa área. O que você pode nos dizer sobre isso? Patrick, eu acho que essa área aqui nós vamos logo iniciar um debate com a Vale, governo do Estado, prefeitura, para a gente dar uma destinação para essa área. Essa área é uma área estratégica. Eu acho também. Nós precisamos usar isso aqui para trazer desenvolvimento, trazer investimento para Marabá. Verdade. Uma das opções é a gente fatiar essa área para trazer empresas menores, certo? Então, eu posso dizer para você que seguramente nos próximos meses nós já vamos começar os debates com esses entes envolvidos todos aí, que eu gosto de dizer, que é Estado, Vale, Prefeitura, para a gente dar uma destinação para essa área. O certo é que essa aqui é uma área estratégica para desenvolver a cidade. Verdade. E nós precisamos cuidar dela, não podemos perder. Certo? Muito bem dito. Aqui é o Rio Tocantins, né? A margem esquerda do Rio Tocantins. Vamos jogar aqui mais uma imagem, por favor, Salatiel. Tá. Também ali naquela época que eu citei, 2009, por ali, a gente estava também em meio a um boom imobiliário, né? Especulação imobiliária, estava aquela coisa toda, isso. Projetos habitacionais, né? Residenciais. Aqui a gente tem um residencial, que hoje é uma realidade, um deles, né? E eu usei apenas ilustrativamente para a gente falar sobre a retomada também disso, né? Isso é um setor também que voltou a ganhar fôlego, a gente está vendo em novos projetos aí como os próprios da Mirante agora também, isso. Né? Então, é sinal de que a coisa voltou a tomar fôlego. Como é que você vê essa... Veja bem, Patrick, uma coisa que eu acho interessante em Marabá é que se você fazer uma análise da nossa economia, o histórico da nossa economia, nós dependíamos quase que só do extrativismo. A gente vem dependendo ao longo dos anos de extrativismo, caucho, castanha, o diamante, etc. Finalmente, agora, o setor mineral. Mas se você observar, nós temos hoje o agronegócio. O agronegócio vem crescendo muito, certo? Então, não necessariamente no município de Marabá, mas Marabá é polo. Sim. Certo? O agronegócio na região todinha, ela impacta positivamente em Marabá. Perfeito. Isso é um vetor de desenvolvimento. Vamos colocar aqui a logística. Marabá tem uma localização geográfica privilegiada. Veja bem, você não conhece, nós não conhecemos nenhum município, nenhuma cidade no Brasil que não seja na costa que absorve os 4 modais viários. Sim. Só Marabá. 3 rodovias federais a gente tem aqui. 3 rodovias federais. BR-222, BR-230 Transamazônica, BR-155. Exatamente. Então, nós temos capacidade de absorver os 4 modais viários. Isso é uma riqueza ímpar. PA-150, não é isso? Que é a principal rodovia do estado, né? Exatamente. Nos ligando à região da capital, né? Exatamente. Hidrovia, né? Que até quero que você fale também um pouquinho sobre isso depois. Sobre a hidrovia, né? Também envolveria Marabá. Exatamente. Né? E ferrovia passando aqui também. Então, como eu ia te falando sobre o setor imobiliário, o impacto que está tendo o setor imobiliário, isso aí tem ventos favoráveis da economia mundial, economia
do país todo, mas nós temos algumas peculiaridades que fazem a diferença. Então, como eu ia te falando, tem o agronegócio, tem a logística, o setor educacional. Marabá está se consolidando como um polo educacional. Sim. Uma outra... Sede na Universidade Federal, exatamente. Né? Com a Unifespa. Exatamente. O EPA também crescendo, oferecendo mais cursos. Exatamente. Várias faculdades particulares, né? Curso de medicina. Curso de medicina. Daqui a 3 anos nós vamos ter 160 médicos no mercado. Né? Daqui a 3 anos a faculdade particular libera aí a primeira turma de 120 e a UEPA libera a primeira turma de 40. São 160 médicos que entregam para o mercado. Ou seja, isso faz uma diferença. São profissionais que a gente não tem certeza que vão ficar aqui, mas que pelo menos nós sabemos que tem algum nível de ligação com a cidade, né? Se ficar 30%, eu acho que já é um ganho para a gente. Mas é muito mais fácil que eles fiquem hoje em dia, porque tem algum tipo de ligação com a cidade. Exatamente. Ou porque são filhos da terra, exato. Ou porque são filhos de cidades aqui da região. Mas aí, só para concluir, Patrick, sobre o boom imobiliário. O que está acontecendo com Marabá é que nós não temos uma economia focada só numa atividade. Nós temos outras alternativas. Isso faz com que dê mais sustentabilidade. Você entendeu? O agronegócio é muito forte, a logística, a educação, o turismo. Marabá hoje absorve um turismo de negócio. Sim. São 30 e tantos municípios que as pessoas vêm para Marabá para resolver as coisas. Certo? Por isso que nossa economia é diferenciada. Certo? Então, assim, tudo isso contribui... Eu até quero colocar mais uma imagem aqui. Joga aqui, Salatiel, por favor, antes de acabar o bloco. Porque casa justamente com o que você está falando, né? Nós temos aqui o centro de convenções, né? Um equipamento que muitas cidades sonhariam em ter, né? Poucas cidades têm, poucas no norte do país têm um equipamento dessa dimensão, com essa força, e que ainda, entendo que ainda está subaproveitado, né? Muito. Eu lembro que a gente teve uma discussão ampla naquela época que se disse assim, não, o governo do estado disse, vamos fazer... Isso. Trouxeram aqui, né, profissionais que têm, que são especialistas nessa área, né, de como o centro de convenções atrai turismo. E você estava falando para mim nos bastidores aqui do turismo de negócio, que é muito forte para a gente. Exatamente. Então, a gente acabou de voltar aí com alguns eventos, até da área cultural. Esses dias tivemos bons eventos aqui da área cultural. Tivemos um evento do agronegócio também, né, que também ocorreu esses dias. Mas penso que ainda está longe ainda do aproveitamento que a gente poderia ter por isso aqui. E eu nos incluo aí. Quando eu falo isso aqui, não estou jogando a culpa em governo nenhum. Eu acho que nós, como sociedade, que precisamos abraçar mais equipamentos como esse. Veja bem, Patrick, um equipamento como esse aqui, nós tínhamos que envidar esforços para que a gente conseguisse colocar Marabá no calendário de eventos nacional. Certo? Procurar o Estado, procurar todos os entes que poderão contribuir, certo? Para que a gente coloque, porque nós temos estrutura, certo? Nós temos turismo que pode ser desenvolvido, nós temos estrutura aeroportuária, entendeu? Hoteleira. Estrutura hoteleira e temos estrutura para eventos. Se você olhar aí, tem capital que não tem um equipamento desse. Isso aqui é motivo de orgulho para a gente. Sim. Foi um presente que nós ganhamos, que a gente tem que valorizar. A minha grande preocupação é a gente não conseguir, eu digo a gente, toda a sociedade envolvida, a gente não conseguir conservar, certo? Porque isso aqui coloca Marabá realmente num outro patamar. Para se manter isso aí, né? Com certeza. Então precisamos sim trazer eventos, colocar Marabá no calendário nacional de eventos. Perfeito. Isso que a gente precisa, sabe? Perfeito. Para trazer aí, tornar esse mapa um pouco mais inclusivo, né? Tirar aí eventos que estão tendo foco no centro-sul do país e que poderiam muito bem estar aqui no norte do país, utilizando uma estrutura como essa que a gente tem aqui. Exatamente. Pessoal, tá bacana demais o nosso bate-papo aqui com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá, João Tatagiba. Você que está acompanhando, com certeza está anotando aí as grandes novidades aí e revelações que o Tatagiba está fazendo aqui em primeira mão para a gente. A gente vai para um rápido intervalo. Eu peço que você continue conosco aqui na telinha da TV Correio SBT. Voltando com o programa Observadores, essa manhã de domingo. E vocês que estão nos acompanhando aí, a gente está no bate-papo aqui com o João Tatagiba, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá, a ASIM. Vamos direto aqui, que a gente tem muita coisa para tratar. Vamos botar mais uma imagem na tela, Salatiel.
Já estamos aí há mais de uma década, né, de shopping, né? 2013. Importante também para a cidade. Um dos símbolos também de desenvolvimento nosso. A gente estava falando sobre o centro de convenções. Também Isso. muitas cidades também não tem um shopping dessa dimensão aqui, né? Eu vejo muita cidade aí com galeriazinha chamando de shopping. Exatamente. E aqui a gente tem realmente uma estrutura maravilhosa. Eu acho que é outro orgulho para a gente também, não é, João? Exatamente. Muito bom. Vamos lá, vamos passar mais uma. Tá, isso aqui é uma coisa que me preocupa e eu queria também te ouvir sobre isso, João. A gente tem discutido muito essa questão do... eu acho que o desenvolvimento de Marabá, você fala muito sobre desenvolvimento e crescimento, né? Marabá tem um destino de crescimento e esse desenvolvimento precisa ser buscado por nós e feito a cada dia. E uma das coisas que eu acho importantíssimas nesse debate passa também pela mobilidade urbana, né? A gente está numa cidade que vive um travamento, né? Nós, de uma hora para outra, jogamos aí um contingente de pelo menos 20 mil, ou até mais que isso, né? Mais de 20 mil pessoas para o lado de lá da ponte, né? Para morar em projetos residenciais no São Félix e Morada Nova. Ou seja, aquilo cria uma nova dinâmica, né? E a gente só tem um caminho para lá, que é essa pistazinha aqui auxiliar a ponte ferroviária, né? O alento para a gente é saber, né? Mais uma vez falamos sobre isso, inclusive aqui em reportagens recentes aqui no Grupo Correio, a reafirmação da Vale de que está pronta para iniciar, inclusive no ano que vem, a ponte que vai custar bilhões, né? Um investimento de bilhões, ou seja, da importância do que é para a Vale a construção de mais uma ponte ferroviária e, né, junto disso aí também mais uma ponte rodoviária, o que a gente deve comemorar. Continuaremos vigilantes de que isso realmente aconteça e comemorar isso aí. Como é que você vê essa questão da mobilidade? Eu acho que, se observarmos, Marabá são 4 cidades em uma. Sim, né? muito então fracionado. Tem né? uma característica atípica, né? Você tem os 3 núcleos aqui, e o lado de lá, de São Félix, já é um outro núcleo que está desenvolvendo, está crescendo. E que está crescendo muito, né? Comércio né? muito forte. Crescendo bem ativo. E precisamos, sim, olhar essa mobilidade. Não é, eu acho que é meio complexo, mas existem alternativas. Para o São Félix, eu acredito, sabe, Patrick, com a construção dessa nova ponte, nós vamos resolver muito. Se você observar, as saídas que tem como a cidade crescer são praticamente 2. Né? Aqui, para Parauapebas, nós temos ali a Fundação Zoobotânica no meio, e o Parque de Exposições, Distrito Industrial. Aqui nós temos, saindo para São Domingo, tem o Exército, a área do Exército. Então nós temos praticamente 2 saídas que têm condição de dar mais vazão para o crescimento, que é o São Félix e saindo para Itupiranga. Né? São Félix é uma realidade, a ponte vai sair, né? É uma Inclusive, uma obra nunca vista em Marabá, né? Uma obra de bilhões, né, de investimento. Investimento de 4,1 bilhões de reais. É muito dinheiro. É uma obra que vai estar previsto aí quase 5 anos, 4,5 a 5 anos, né? Ou seja, vamos ter os empregos aí da construção civil. Deve gerar, no auge da obra, entre 1.600 a 2.000 diretos. Para essa cadeia aí, deve ter algo em torno de 5 indiretos, 5, 6 indiretos. Entendeu? São 5 anos de obras dentro da cidade. Sendo que é uma obra que a gente tem certeza que não vai... Porque às vezes é aquela obra de governo, né? Aí troca o governo, aí você sabe que vai ter um atropelo. Aqui não. Quando ela começar, a gente sabe que ela vai... Vai acontecer. Ela vai acontecer para valer. Uma coisa que é interessante, eu até entendo quando as pessoas se mostram muito céticas. Sim. Será que sai? Mas só uma coisa interessante que é importante falar aqui. Veja bem, a Ferrovia Carajás, quando foi concebida, ela foi inicialmente construída para transportar 70 milhões de toneladas. 70 milhões, a Vale aumentou a produção para 90. Depois aumentou para 120, depois aumentou para 140. Ano passado produziu 188 milhões. A previsão para esse ano é produzir 200 milhões. Então, veja bem, de toda a ferrovia, os 2 únicos trechos que não estão duplicados a ponte rodoferroviária de Marabá e um pedaço ali dos Índios. Isso já se explica, é uma necessidade,
certo? A Vale sabe ela disso, precisa fazer isso. Não é um duplicar, favor, né? Ela precisa fazer isso. Não, a Vale é questão estrutural, né? Por segurança e tal, ela vai construir a ponte e acordou-se com a sociedade local que vai, ao lado da ponte ferroviária será feita a ponte rodoviária. A concepção é da ponte nova absorver o fluxo de grandes veículos pesados e a ponte existente absorver os veículos menores. Certo. Salatiel, prepara aquele vídeo para a gente colocar aqui, já que a gente está falando de ponte. Vamos ver se a gente consegue jogar aí no ar. E sem áudio, né? Que a gente vai comentando aqui, o próprio Tatagiba vai comentando aqui. Que é outra coisa também que é urgente, né, Tatagiba? A questão aqui da construção da nova ponte. Já está uma decisão tomada pelo município de Marabá, que vai construir. Já tem até um acréscimo aí de recurso vindo do governo do estado também para isso. E aqui é um gargalo também para o nosso dia a dia, né? Para o nosso cotidiano, né? Abalando aí o comércio, o cotidiano das pessoas, o fato de que essa interligação aqui entre o Complexo Cidade Nova e o restante da cidade de Marabá já está muito comprometida, né? A gente já sofre ali engarrafamentos diariamente. Eu quero até destacar aqui, essas imagens são do Drone Marabá, tá, gente? Então, o pessoal do YouTube ou do Instagram, vamos seguir aí o nosso amigo drone.mab, que nos cedeu essa imagem muito gentilmente. Mas eu queria que você falasse sobre isso também, tá? Patrick, veja bem, essa obra de duplicação da Transamazônica, que saiu do 6 até a ponte da Cidade Nova, foi bem-vinda. E no momento certo, né? Ela veio depois, sabe? Ela chegou depois. Não, eu digo, foi bem-vinda, ótimo. Ela chegou, concordo contigo, ela chegou já atrasada, poderia ter acontecido bem antes. Mas eu penso que se ela não tivesse acontecido ali, quando ela aconteceu, que 2007, 2011, talvez hoje seria mais difícil sair essa verba. Bem mais difícil. Essa verba. Então, assim, como que a gente vê? Esse problema de mobilidade em Marabá, até mesmo pela natureza da cidade, desses 4 núcleos separados, tem uma peculiaridade muito diferente de outras cidades. Não é isso? Então, assim, a duplicação da Transamazônica foi uma grande obra que nós recebemos de presente. Agora, nós já estávamos esperando que ela chegou no momento que era para chegar antes. Certo? Já esperávamos que num futuro muito próximo já saturaria. O debate já seria outro hoje, né? Seria outro. Então eu vejo o seguinte, eu acho que nós precisamos aqui, o prefeito já está trabalhando para fazer essa ponte do Itacaiunas, e te digo mais, a ponte do Itacaiunas vai ajudar de forma exponencial, certo? Mas o tráfego pesado só resolverá em definitivo assim que a gente tiver uma outra ponte no Itacaiunas. Eu digo aqui que eu acho que uma ponte ali, por volta existe um projeto de um anel viário. Sim. Ele sai lá no quilômetro 9 e vai sair aqui no Distrito Industrial. Muita gente já se falou sobre isso. Nós conhecemos esse projeto está no DENIT. Eles, ano passado, eles já licitaram o projeto executivo, está em andamento, né? Mas eu penso que Marabá já requer um anel viário. Sim. Precisa de uma obra estruturante de maior pesado monta, de dentro da cidade. para tirar o trânsito pesado, certo? O que nós precisamos é que venha o mais rápido possível essa ponte do Itacaiunas aqui, que o prefeito está planejando fazer, certo? E já trabalharmos para uma obra estruturante muito maior. Marabá precisa de obras estruturantes que pensem daqui 20 anos. Eu até peço, então, vamos mudar aqui, Salatiel, para aquela outra imagem que a gente tem de um trevo, que é justamente, aí já é uma foto, né? Aqui, que é o encontro das rodovias que a gente estava falando, né? Dali vem a BR-222, aqui Transamazônica e a BR-155, né, que é o antigo trecho sul da PA-150, que vai aí para o sul do Pará, né? Eldorado Carajás, Xinguara, né? Vai lá, sentido sul do Pará. É outro trecho também que a gente já está precisando rever, né? Já vamos precisar. E o anel viário seria muito bem-vindo justamente para desafogar isso aí. Sabe o que é, Patrick? Uma coisa que eu acho interessante em Marabá todas as obras que vêm para Marabá para resolver um problema que persiste, ela vem e resolve. Mas, como nós temos uma peculiaridade muito que é diferenciado demais de outros municípios, o nosso crescimento é contínuo. Sim. Certo? É contínuo. Às vezes, quando então, aquela obra termina, vem, ela já está antiga, né? Exatamente. Aí já tem uma carência de uma outra obra. Por isso que eu digo o seguinte, realmente nós precisamos aqui pensar 20 anos na frente.
para ver se a gente consegue pelo menos estabelecer um hiato aí de uma folga de obras estruturantes. Porque Ótimo. o município está sempre crescendo. Vamos jogar aquela imagem do aeroporto aqui, por favor. As duas empresas que exploram Marabá-Brasília, né, os voos só chegam lotados, tanto embarcam quanto chegam lotados, ou seja, eles não significam de forma alguma prejuízo para essas empresas aéreas, né, eles se pagam. Isso está aqui, a imagem do aeroporto. A gente tem um bom aeroporto, né, foi recentemente reformado, até eu acho que já entra aí na tua fala, né? Talvez até já esteja pequeno hoje para a capacidade para a demanda que ele tem. Mas enfim, eu acho que a gente está até bem atendido hoje, se a gente vê que alguns anos atrás a gente tinha poucas opções, né? Eu lamento um pouquinho que duas dessas empresas aéreas, justamente as que exploram Marabá-Brasília, Brasília-Marabá, para conexões, né? Os horários dos voos coincidem, né? Eu acho que a gente poderia ter opção aí, de repente, né? Uma num horário, outra no outro, mas infelizmente uma fica marcando a outra ali. Exato. Eu não sei se você tem alguma notícia sobre alguma novidade, sobre alguma possível nova rota que esteja por surgir. Eu lembro que uma época assim brigou até para ver se, até essa empresa aqui, a própria Azul, se a gente poderia fazer de repente um voo aí Marabá-São Luís, seria maravilhoso, né? Uma janela para o Nordeste. Acho que aqui a gente tem muito nordestino, né? Seria maravilhoso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse modal, né? A importância da gente ter um aeroporto aqui, que é o principal, atende mais de 30 municípios, e falasse também sobre hidrovia. Certo. Veja bem, eu recebi uma notícia, há uns 40 dias atrás, que o aeroporto de Marabá, um pessoal me procurou para a gente procurar resolver isso com a Infraero. Eu não sabia que o aeroporto de Marabá não estava abastecendo os aviões que aqui vinham, aviões particulares, abastecimento nenhum. E aí nós procuramos o pessoal da Infraero. Eles explicaram que foi porque no período da pandemia, no período mais crítico da pandemia, que o aeroporto praticamente fechou, as distribuidoras de combustível tiveram que suspender o abastecimento. Então não tinha como, não tinha viabilidade. Me prometeram, disse que agora já nos próximos dias, final de maio agora, já estaria restabelecido o abastecimento de aeronaves, certo? Que é uma coisa que, para você ver o impacto da pandemia, o que foi, Sim. Não é isso? E aí perguntei sobre os números. O que eles me passaram? Que os números que existem hoje, eles estão crescentes, são crescentes. Certo? Que a previsão é de que até início do segundo semestre eles consigam equiparar os números antes da pandemia. Aí questionei sobre possibilidade de novas rotas. Eles me passaram que haveria possibilidade sim, depois que a gente conseguisse equiparar os números atuais com os números antes pandemia. Pré-pandemia, né? Números de demanda de passageiros. Exatamente, de demanda de passageiros. Os embarques ainda não estão à altura do que era no pré-pandemia. E que a previsão da Infraero é que esses números se equilibram com os números pré-pandemia, agora já no início do segundo semestre. Eu penso que, em se equilibrando, nós podemos sim, aí pensar em provocar alguma das companhias para aumentar o número de voos. Porque, é claro, as companhias aéreas, né, Patrick? Agora, com alta de petróleo, isso tudo, o petróleo na companhia aérea responde por 40% de seus custos, né? Então, tendo aquele equilíbrio aí dos números de passageiros, nós podemos, sim, provocá-los para que a gente consiga mais voos. Tomara que isso aconteça logo. Vamos falar bem rapidinho sobre hidrovia. O nosso tempo está terminando, mas eu não queria que você não deixasse de falar sobre hidrovia. Veja bem, sobre hidrovia. Vejam bem, nós temos aqui 14 frigoríficos que produz carne, industrializa carne na região. Sul e Sudeste do Pará. Sul e Sudeste do Pará. 80% dessa carga sai em carroceria de caminhão para Pecém, Itaqui e Vila do Conde. Nós temos aqui o agronegócio. Parte do escoamento do agronegócio do Mato Grosso passa por aqui. Deve passar hoje aqui próximo de 7, 8 milhões de toneladas de grãos vindo do Mato Grosso, oriundo do Mato Grosso, passa por Marabá, rumo Vila do Conde. Porque hoje Porto de Santos, né, já está estrangulado, e Paranaguá também. Exatamente. Então, vejam bem, nós temos aqui o próprio minério, carga de toda a região. Ou seja, nós temos aqui um sem número de cargas que sai aqui por carroceria de caminhão. A partir do momento que nós tivermos a viabilidade da hidrovia,
o ponto final será em Marabá e não em Vila do Conde. Aí nós podemos dizer que Marabá terá o antes e o depois na questão logística. Gente, infelizmente ainda tinha muita coisa aqui para perguntar para a Tatagiba. Tem que depois te convidar de novo, Tatagiba. Venho com todo prazer. Esse ano ainda para a gente fazer outro balanço. Mais importantes informações que você nos passou aqui, em primeira mão, inclusive. E quero te parabenizar e te agradecer pela presença aqui conosco. Obrigado, Patrick. Quero te dizer que é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, falando com as pessoas, trazendo informação, porque nós precisamos sim levar informação para a sociedade, para que a sociedade entenda o que precisamos e assim possamos definir nossas prioridades para que a gente consiga desenvolver nossa região. Obrigado a todos, obrigado, Patrick. Tá aí, pessoal, a gente ouviu aqui o presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá, João Tatagiba, fez um balanço para a gente como é que está hoje o estágio de desenvolvimento da cidade, as bandeiras e lutas que a entidade tem ido atrás, justamente relacionadas a isso, a mais empregos, mais indústrias se instalando aqui, novas empresas. E eu acho que você que nos acompanhou aí teve um bom panorama de como andam as coisas aqui em Marabá. Quero agradecer a companhia de vocês, o prestígio de estarem nos acompanhando aqui e pedir que continuem conosco. A gente tem encontro marcado novamente, nesse mesmo horário, a partir das 9 horas da manhã, no próximo domingo, com mais um assunto inédito aqui na telinha da TV Correio SBT. Obrigado a todos, bom domingo, até semana que vem. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.